Mas, Senhor meu Deus, nesta hora eu me aproximo da Tua presença, porque o meu coração está cansado. E existem momentos em que eu já não sei mais como explicar aquilo que estou sentindo. Por fora, muitas vezes eu continuo sorrindo, continuo trabalhando, continuo tentando parecer forte, mas por dentro existem feridas silenciosas, preocupações escondidas e um peso emocional que só o Senhor conhece. Pai, há dias em que a mente não descansa, o coração fica acelerado e os pensamentos parecem uma tempestade impossível de controlar. Existem noites em que o corpo até deita, mas a alma continua acordada, preocupada, tentando encontrar respostas, tentando entender o porquê de tantas lutas. E talvez quem esteja ouvindo esta oração agora tenha chegado exatamente nesse ponto. Um ponto em que o cansaço não é apenas físico, mas emocional. Um cansaço que ninguém vê, mas que machuca profundamente. Senhor, existem pessoas cansadas de lutar sozinhas, cansadas de fingir que está tudo bem, cansadas de carregar dores antigas, frustrações, decepções e medos que foram se acumulando dentro da alma. Mas nesta oração, nós escolhemos entregar tudo em Tuas mãos, porque a Tua palavra declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E nós cremos nisso. Mesmo quando as emoções estão confusas, mesmo quando falta força, mesmo quando a esperança parece pequena, o Senhor continua presente. Pai amado, acalme agora esta mente cansada. Silencie os pensamentos negativos. Afaste toda a ansiedade. Leve embora o medo do amanhã. Tire do coração todo o peso excessivo. Porque existem pessoas aqui que já carregaram preocupações por tempo demais. Pessoas que choraram escondidas. Pessoas que se sentiram sozinhas. Pessoas que pensaram em desistir. Mas o Senhor conhece cada lágrima. O Senhor conhece cada batalha silenciosa. E nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, o Senhor está dizendo: você não está sozinho. Meu Deus, renova as forças dessa pessoa, porque existem momentos em que até a fé fica cansada, momentos em que a pessoa ora, mas parece não sentir nada, momentos em que ela olha ao redor e sente que todos estão avançando, menos ela. Mas, Pai, ensina este coração a descansar em Ti. Ensina esta alma a compreender que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem toda batalha será vencida em um único dia. Nem toda resposta virá no tempo que desejamos. Mas mesmo assim, o Senhor continua cuidando de tudo. Pai, remove agora todo sentimento de incapacidade, toda voz negativa, toda acusação, toda palavra que trouxe desânimo, porque existem pessoas que começaram a acreditar que não são fortes o suficiente, que não conseguem continuar, que nunca sairão dessa situação emocional. Mas a última palavra vem do Senhor, e a Tua palavra declara que aqueles que esperam em Deus renovam suas forças. Então renova agora cada mente cansada, cada coração ferido, cada alma sobrecarregada. Meu Deus, cura as emoções desta pessoa. Toca nas lembranças dolorosas. Toca nas feridas que ainda não cicatrizaram. Toca nos traumas escondidos. Porque muitas vezes as pessoas continuam vivendo, mas por dentro ainda estão machucadas por aquilo que ouviram, por aquilo que perderam ou por tudo aquilo que enfrentaram. Senhor, abraça agora quem está ouvindo esta oração. Que esta pessoa sinta paz, que ela sinta alívio, que ela perceba
que o Senhor continua segurando suas mãos, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da incerteza, mesmo quando ninguém entende aquilo que ela está sentindo. Pai, afasta toda tristeza profunda, todo desânimo, toda angústia, toda opressão emocional e derrama sobre esta vida a tua paz. A paz que acalma a mente, a paz que fortalece o coração, a paz que o mundo não consegue oferecer. Senhor, existem pessoas cansadas de tentar controlar tudo, cansadas de viver preocupadas com o amanhã, cansadas de imaginar cenários negativos. Mas hoje, nós entregamos o controle em tuas mãos, porque o Senhor continua sendo Deus, continua abrindo caminhos, continua sustentando aqueles que estão fracos, continua levantando aqueles que pensaram em parar. Pai amado, que esta pessoa volte a sorrir novamente, que ela volte a sentir esperança, que ela volte a acreditar que dias melhores chegarão, porque o sofrimento não será eterno, a dor não terá a palavra final, e esta fase difícil não definirá toda a história. Senhor, fortalece emocionalmente esta casa, fortalece esta família, fortalece esta pessoa que está tentando permanecer firme, mesmo depois de tantas lutas. Dá sabedoria, dá equilíbrio, dá descanso para a mente e, principalmente, dá forças para continuar. Porque existem batalhas que só conseguem ser vencidas quando o Senhor sustenta o coração. Pai, nós entregamos cada preocupação em tuas mãos, cada medo, cada insegurança, cada ansiedade escondida, e declaramos que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo daquilo que ainda não conseguimos enxergar. Mais uma vez, nós permanecemos em tua presença, porque quando o coração está cansado, não existe lugar melhor para estar do que diante do Senhor. Tu conheces aquilo que ninguém vê. Conheces os pensamentos escondidos. Conheces as lágrimas silenciosas. Conheces os momentos em que a pessoa sorriu diante dos outros, mas por dentro estava desmoronando. Pai, existem feridas emocionais que não aparecem no corpo, mas machucam profundamente a alma. Feridas causadas por palavras duras, por rejeições, por decepções, por abandonos, por perdas inesperadas e até pelo excesso de preocupações acumuladas ao longo do tempo. Mas nesta oração, nós declaramos que o Senhor tem poder para restaurar o interior desta pessoa. Porque quando tudo parece pesado demais, o Senhor continua sendo abrigo, continua sendo força, continua sendo esperança. Meu Deus, visita agora esta mente cansada. Talvez existam pensamentos acelerados, talvez exista medo do futuro, talvez exista uma ansiedade constante que rouba a paz, o sono e até a alegria de viver. Mas o Senhor é poderoso para acalmar toda a tempestade interior. Por isso, derrama agora tranquilidade sobre este coração. Que a paz do Senhor invada esta vida. Uma paz verdadeira. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece, mesmo em meio às dificuldades. Pai amado, quebra agora todo sentimento de desânimo, toda vontade de desistir, toda sensação de incapacidade, porque existem pessoas ouvindo esta oração que já lutaram por tanto tempo, que começaram a acreditar que nunca irão melhorar. Mas o Senhor ainda escreve novas histórias. O Senhor ainda transforma cenários impossíveis. O Senhor ainda levanta aqueles que perderam as forças. Então levanta agora esta pessoa. Fortalece sua mente. Fortalece suas emoções. Fortalece sua fé. Senhor, ensina este coração a descansar. Porque muitas vezes
A pessoa tenta resolver tudo sozinha, carrega pesos que não deveria carregar, se culpa por coisas que não consegue controlar e vive em constante exaustão emocional. Mas hoje, nós entregamos tudo diante do teu altar. Cada preocupação, cada medo escondido, cada pensamento negativo, cada lágrima silenciosa, porque sabemos que o Senhor se importa conosco. Pai, cura agora as lembranças dolorosas. Existem pessoas que continuam sofrendo por acontecimentos antigos, palavras que marcaram a alma, momentos difíceis que deixaram cicatrizes profundas. Mas o Senhor é especialista em restaurar corações feridos. Toca agora nessas emoções machucadas. Traz cura, traz alívio, traz libertação emocional. Meu Deus, afasta desta vida toda tristeza profunda, todo sentimento de vazio, toda opressão, todo peso espiritual e emocional, e coloca dentro deste coração, novamente, o desejo de continuar, porque ainda existem sonhos, ainda existem promessas, ainda existem caminhos preparados pelo Senhor. Pai amado, que esta pessoa volte a enxergar esperança. Mesmo que hoje tudo pareça difícil, mesmo que existam dias complicados, mesmo que algumas respostas ainda não tenham chegado, o Senhor continua trabalhando em silêncio, continua preparando o amanhã, continua sustentando aqueles que confiam em Ti. Senhor, ajuda esta pessoa a não se comparar com ninguém, porque cada vida possui um processo diferente. Cada coração enfrenta batalhas diferentes. E muitas vezes, o inimigo usa a comparação para gerar tristeza, frustração e sentimento de fracasso. Mas o Senhor não abandonou esta vida. O tempo de Deus continua perfeito. E aquilo que parece atrasado ainda será restaurado pelas tuas mãos. Pai, traz descanso para esta noite, ou tranquilidade para este dia. Que a mente desacelere, que o coração encontre equilíbrio, que o corpo encontre descanso e que a alma volte a respirar em paz. Senhor, nós repreendemos agora toda palavra negativa, toda mentira que tenta convencer esta pessoa de que ela não consegue continuar, porque ela consegue, não pela própria força, mas porque o Senhor a sustenta todos os dias. Quando faltam forças humanas, a Tua graça continua suficiente. Quando faltam respostas, a Tua presença continua sendo direção. Quando tudo parece confuso, o Senhor continua sendo luz. Pai amado, obrigado porque mesmo em meio ao cansaço emocional, o Senhor não nos abandona. Obrigado porque a Tua presença traz alívio. Obrigado porque ainda existe esperança. Obrigado porque dias melhores virão. E enquanto esta oração termina, que todo peso saia deste coração, que toda ansiedade diminua, que toda tristeza seja substituída pela paz de Deus e que esta pessoa consiga sentir, mesmo que por alguns instantes, o cuidado do Senhor envolvendo sua vida. Obrigado, porque a Tua presença nos fortalece. Obrigado, porque o Senhor não abandona aqueles que choram. Obrigado, porque mesmo em meio ao cansaço emocional, o Senhor continua sendo refúgio. E enquanto esta oração termina, que a paz de Deus permaneça neste coração, que a mente encontre descanso e que a esperança volte a florescer. Em nome de Jesus. Amém.